destruidores das nações indígenas aqui nessa região. No final do século XVIII, São Paulo passou por um lento crescimento econômico envolvendo sua economia agrícola e a criação de muares para abastecer a região mineradora. O relato de viajantes, como Aires do Casal, feito no início do século XIX, descreve um povoado construído com casas de taipa e de vida bastante bucólica. As ruas são calçadas espaçosas e boas. Os edifícios são de taipa, e como a terra tem grande tenacidade e é bem pilada, duram muitos anos. Outro cronista da cidade imperial, Kider, escreve: as sacadas são os lugares prediletos, tanto de homens como das mulheres, que aí vão gozar o frescor da manhã e da noite, ou assistir à passagem de procissões, ou ainda de qualquer ocorrência que desperte a atenção. Infelizmente essa cidade antiga, essa cidade de Taipa, hoje não existe mais. Ela toda foi destruída nos processos de reconstrução da cidade. Aqui nesse jardim, Dom Pedro deu o famoso grito proclamando a independência do Brasil. E lá atrás, no museu, hoje em dia está guardado muito da história de São Paulo e do Brasil. Fazer a independência do Brasil era uma necessidade política, econômica e administrativa. O 7 de setembro de 1822 tornou-se uma das datas mais importantes da história do país. O Brasil estava determinado a seguir seu próprio destino, separando-se de Portugal. A independência ter ocorrido, por exemplo, de Dom Pedro ter feito, proclamada a independência no Riacho do Ipiranga, transformou São Paulo num centro dessa história nacional. Na metade do século XIX, outra atividade econômica começava a surgir com muita força perto de São Paulo, impulsionando seu crescimento: a monocultura do café. São Paulo vai ter seu cotidiano bem modificado com o crescimento da economia cafeeira. São Paulo vai enriquecer, as fazendas vão prosperar no Vale do Paraíba, depois vão se expandir para o Oeste Paulista, e os fazendeiros, a partir das últimas 2 décadas do século XIX, vão começar a construir as suas casas e trazer as suas famílias para a cidade de São Paulo. A cidade foi reurbanizada e São Paulo ganhou o Jardim da Luz e mais 2 grandes ruas, a Florencio de Abreu e a Líbero Badaró. O fotógrafo Militão de Azevedo merece atenção especial. Ele registrou as transformações urbanas da cidade na segunda metade do século XIX. Militão de Azevedo é um fotógrafo que veio do Rio, na verdade ele é carioca, ele veio para São Paulo e ele faz a primeira reportagem fotográfica da cidade de São Paulo. E ele está documentando o final da cidade colonial, porque logo depois a cidade começa a se transformar fortemente em direção a uma metrópole que a gente conhece hoje em dia. Sua principal obra editada é o álbum comparativo da cidade de São Paulo. Então tem uma importância fundamental para São Paulo, para você ver de onde veio a cidade, como ela era, senão a gente não teria a menor noção. A gente nasceu nessa cidade grande, a gente podia acreditar que a cidade sempre foi assim. Além das fotos da cidade e seus logradouros, Militão trabalhou como retratista, fazendo milhares de retratos. Esses trabalhos foram revolucionários ao tratar com igualdade nobres e servos, colocando-os frente ao mesmo fundo e vestidos com as mesmas roupas, sem os preconceitos tão comuns àquela época.
riqueza acumulada durante o auge da economia do café, São Paulo prosperou. Foram implementadas linhas de bondes, iluminação a gás, uma estrada ligando o Porto de Santos à cidade e até um pequeno parque industrial. Mas algo já não se encaixava nos padrões capitalistas que estavam surgindo: o trabalho escravo. O Brasil é um dos últimos países que permanecem com uma mão de obra escrava e permanece até 1888, recebendo inúmeras pressões de vários países do mundo que pressionam para a libertação dos escravos, não só do ponto de vista de direitos, de humanidade, mas principalmente em função de uma economia capitalista que se alimenta com a presença fundamentalmente de um trabalhador livre. São Paulo vai viver esse grande dilema. Como fazer a passagem dessa transição, dessa mão de obra escrava para uma mão de obra livre? Desde meados do século XIX, alguns fazendeiros começaram a investir na força de trabalho de imigrantes europeus em substituição aos escravos africanos. Em 1888, foi decretado o fim da escravatura. Com a abolição, o governo passou a intensificar a política de imigração. Dentro da Europa existia uma série de problemas em relação ao trabalhador, que ele estava passando por uma série de crises, de desemprego, fome no campo, principalmente na Itália, né, com o processo de reunificação. E a Itália vai ser potencialmente um dos países em que essa mão de obra vai se deslocar por necessidade, né, vai ser oferecida essa oportunidade deles virem para a América, enquanto a América sonha, né, de mudança de vida, de enriquecimento, né, e eles vão vir para o Brasil com essa esperança. Alguns tentam permanecer na cidade, alguns deles, por terem mão de obra especializada, serão artesãos. Alguns imigrantes já chegam aqui com capitais e vão ser também os pioneiros em algumas indústrias, principalmente indústrias alimentícias, em São Paulo, né, que é a história, por exemplo, da família Matarazzo, que vão enlatar as banhas, né, e vão vender as banhas, né, e que vão prosperar. E a cidade, com essa presença desses imigrantes, vai mudar. Os bairros que vão abrigar essas populações de imigrantes também crescem, como é o caso do Bom Retiro, né, do Bexiga, que vai para o Bexiga até hoje. É um bairro considerado um bairro de italianos, por conta dessa história da concentração de uma população